inovação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. E se o nosso cérebro não fosse uma estrutura fixa, sabe? Mas sim uma paisagem que está sempre mudando. Dentro de cada um de nós existe um potencial incrível para mudança, uma capacidade de se reinventar de dentro para fora. Hoje, a gente vai fazer uma viagem fascinante para descobrir como é que isso acontece. Ok, vamos mergulhar nisso. Essa ideia é a base de tudo que a gente vai conversar hoje. O cérebro não é uma peça de computador que a gente recebe pronta de fábrica e pronto, acabou. Pelo contrário, é um órgão super dinâmico, incrivelmente adaptável, que se molda e se reconstrói com cada nova experiência que a gente vive. E essa capacidade impressionante de mudar, ela tem um nome científico. Um nome que, aliás, está no centro de todo o nosso aprendizado e crescimento. Neuroplasticidade. Essa é a base biológica para cada nova habilidade que a gente adquire, cada memória que a gente forma. Pensa nela como se fosse o superpoder do cérebro, que permite que ele aprenda com o passado e se prepare para o futuro. Agora, o mais interessante é entender como essa plasticidade funciona num nível bem fundamental. Essa frase aí é o famoso princípio de Hebb, e é tipo a regra de ouro do aprendizado no cérebro. Toda vez que a gente pratica uma nova habilidade ou lembra de uma informação, a gente está fortalecendo a conexão entre neurônios específicos. Então a ideia é a seguinte: imagina criar um caminho no meio de uma floresta. No comecinho é super difícil passar, mas cada vez que alguém passa por lá, o caminho fica mais claro, mais fácil de seguir. A mesma coisa acontece com nossos circuitos neurais. A repetição transforma uma conexão fraquinha numa verdadeira via expressa de informações. Bom, agora que a gente já entendeu o como, vamos dar uma olhada no onde. Vamos fazer um tour bem rápido pelas principais estruturas do cérebro que estão envolvidas na aprendizagem. É muito importante entender que o aprendizado não acontece num lugar só. É um trabalho de equipe, sabe? Uma verdadeira sinfonia, executada por várias regiões especializadas que estão se comunicando o tempo todo. Aqui a gente tem os 4 grandes lobos do nosso córtex cerebral. O lobo frontal funciona como nosso CEO, planejando e tomando decisões. O parietal ajuda a gente a entender o mundo ao redor e a lidar com números. Já o temporal processa sons, linguagem e memórias. E o occipital, bom, esse é o nosso centro de processamento visual. Todos eles são essenciais. E lá no coração do sistema de memória a gente encontra o hipocampo. Pense nele como o botão de salvar do cérebro, especialmente para fatos e eventos. É ele que pega as experiências do dia e começa o processo para transformar elas em memórias de longo prazo. E olha que legal, isso aqui ilustra perfeitamente os 2 principais sistemas de memória de longo prazo. A memória declarativa é sobre fatos que a gente consegue explicar, verbalizar. Já a não declarativa é sobre habilidades que a gente simplesmente faz, como andar de bicicleta. Essas ficam guardadas em outras partes do cérebro, como os gânglios da base e o cerebelo. Mas nada disso importa muito se a gente não estiver prestando atenção, né? Então vamos analisar agora o sistema que funciona como se fosse o porteiro do cérebro, decidindo o que entra e o que é simplesmente ignorado. A atenção não é uma coisa só. Na verdade, é a colaboração de 3 redes. A rede de alerta é tipo um nosso alarme interno, que deixa a gente pronto para reagir. A de orientação direciona o nosso foco como um holofote. E a rede executiva, essa gerencia tudo, ajudando a focar no que é importante e a ignorar o resto. E essa analogia do maestro é simplesmente perfeita. A rede executiva seleciona os músicos certos, que são os nossos pensamentos e ações, e garante que todo mundo toque em harmonia para alcançar um objetivo, seja resolver um problema de matemática ou seguir uma receita de bolo. E o que ajusta essa orquestra toda? Neurotransmissores. Substâncias como a dopamina e a noradrenalina funcionam como os botões de sintonia fina do nosso foco. E o mais fascinante é pensar que essa rede executiva continua a se desenvolver até o início da idade adulta. Agora, vamos mudar um pouco o foco para tentar entender o que acontece quando o processo de aprendizagem encontra alguns obstáculos. E é fundamental enxergar isso não como uma falha, mas como diferenças na fiação do cérebro. Na dislexia, por exemplo, o cérebro pode processar os sons da fala de um jeito diferente. Isso torna a tarefa de conectar letras aos seus sons, que é a base da leitura, bem mais desafiadora. É como tentar sintonizar uma rádio cheia de chiado. De um jeito parecido, na descalculia, as diferenças aparecem em áreas do cérebro que funcionam como a nossa calculadora interna. Isso acaba afetando a compreensão mais intuitiva de quantidades e números.
Já no TDAH, o foco da questão está nos circuitos de controle executivo e nas vias de neurotransmissores como a dopamina. O que se observa são diferenças no desenvolvimento dessas redes, o que impacta a capacidade de regular a atenção, os impulsos e a atividade. E este, talvez, seja o ponto mais importante de todos. Entender a base neurobiológica dessas condições ajuda a gente a deixar os estigmas de lado. Não se trata de falta de esforço. Trata-se de cérebros que estão conectados de um jeito diferente e que, por isso, exigem estratégias e abordagens diferentes. E é isso que nos leva à parte mais animadora. Como é que a gente pode usar todo esse conhecimento para criar estratégias de aprendizagem que sejam mais eficazes para todo mundo? A plasticidade do cérebro, essa capacidade de mudança, é especialmente alta em certas épocas da vida, que a gente chama de períodos sensíveis. Por exemplo, os primeiríssimos anos são cruciais para a linguagem, enquanto a adolescência é um tempo de grande reforma nas áreas que cuidam do raciocínio complexo. Com base nisso, a gente pode tirar umas estratégias bem práticas. A prática espaçada, sabe? Em vez de estudar tudo de uma vez, fortalece muito mais a memória. Usar vários sentidos ao mesmo tempo cria conexões mais fortes. O ambiente positivo, emocionalmente seguro, literalmente prepara o cérebro para aprender. E claro, intervir cedo aproveita ao máximo essa plasticidade natural do cérebro. E vamos fechar com a mensagem mais poderosa de todas. A neuroplasticidade não é só para crianças. Embora alguns períodos sejam mais sensíveis, o nosso cérebro mantém a capacidade de mudar, de se adaptar e de aprender ao longo da vida inteira. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se a mudança é a única coisa constante no nosso cérebro, então o nosso potencial de crescimento e aprendizado é, de verdade, ilimitado. O que será que a gente vai escolher aprender em seguida?